Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Na Verdade. E hoje, gente, o programa tá tão especial e tão gostoso porque a gente vai falar mais um pouquinho sobre arte. Na verdade, a gente já abordou esse tema em outros episódios, né? Quem acompanha a gente há mais tempo se lembra que a gente falou um pouquinho de arte sacra, um pouco sobre a iconografia da Natividade de Jesus com o padre Rafael Capelato. A gente falou um pouquinho sobre arte de uma maneira geral com o professor Roberto Malek, foi um programa excelente também. E hoje a gente volta a falar sobre arte, mas com um enfoque maravilhoso, que é em cima de uma personagem, uma pessoa, né, que tem muito a nos ensinar sobre o encontro com Cristo, a mudança de vida e toda uma veia de evangelização, que é Maria Madalena. A gente vai falar um pouquinho sobre ela e tem uma convidada muito especial que é especializada nesse tema, que vai nos ajudar. Então, primeiro eu quero dar boa noite para Vivi. Vivi, boa obrigada noite, Isa. por você ter vindo, né? Que delícia, eu não perco esse programa por nada. Graças a Deus. Ainda bem, né, Isa? E quem está com a gente é a Vilma Tomaso. Vilma, obrigada pela sua participação, seu sim, de estar com a gente nessa noite. Eu que agradeço muito o convite, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Gente, a Vilma, ela é especialista em arte sacra, ela é doutora em ciência da religião e ela é professora lá no Museu de Arte Sacra da PUC, né, Vilma? Não me deixa esquecer que é um currículo tão grande. São Paulo. Museu de Arte Sacra de São Paulo e também na PUC, não é, Na PUC, Vilma? no Labor. Ela também é professora lá e ela se interessou muito pela história, pela vida de Maria Madalena. E ela vai contar pra gente já por quê, que eu fico curiosa, viu, Vilma? Eu assisti algumas entrevistas dela, mas eu ainda não vi por que você quis estudar justamente Maria Madalena. Então você vai contar pra gente. Mas ela escreveu também um livro sobre Maria Madalena, né? E a gente vai dar de presente um exemplar para você que ligar para a gente, que participar do nosso programa, tá bom? Então basta você ligar no nosso call center para você concorrer a esse presente, que é esse livro que a Vilma escreveu e vai estar autografado, tá, Vilma? Quem ganhar o sorteio no final do programa vai receber aí esse livro autografado da Vilma. Vilma, então conta pra gente, começando, né, por que você resolveu escrever um livro sobre ela? Vamos lá. Maria Madalena é um personagem da Bíblia muito falado e muito complicado também, porque algumas pessoas têm algumas ideias controversas sobre ela. Mas não foi por isso que eu fui pesquisar Maria Madalena. Uma das coisas é que quando nós éramos crianças, eu tenho vários irmãos, né? E as meninas, somos 5 mulheres, todas com cabelos compridos. E quando nós deixávamos o cabelo solto, a minha mãe falava assim, gente, vai prender esse cabelo, vocês parecem a Madalena arrependida. Eu cresci com esse estigma da Madalena arrependida, porque, lógico que criança gosta de deixar o cabelo desgrenhado, solto, não gosta de fazer rabo, não gosta disso. Então, quando não está tudo suado, exatamente, né, de tanto brincar. Mais tarde, quando eu fui catequista, eu trabalhei com catequese de criança, preparando para a primeira comunhão. Eu também, eu falava, mas será que ela não tem, ela é Maria de Betânia? Será que Maria Madalena é uma, Maria de Betânia é outra? Será que ela é a pecadora anônima? Isso me instigou a pesquisar a Maria Madalena também. E quando eu fui fazer o mestrado em Ciências da Religião na PUC, eu queria fazer algo com arte. Então eu escolhi uma santa para pesquisar, justamente Maria Madalena, e escolhi um artista para pesquisar também, que no caso, no meu mestrado, foi o El Greco, que é um grande pintor grego que viveu na Itália e depois na Espanha, né? Por isso que ele é chamado El Greco. Então, esse é o viés. E quando, nesse trabalho, eu fiz primeiro uma pesquisa sobre, vamos dizer assim, uma biografia da Maria Madalena, estudando os evangelhos apócrifos, estudando a tradição da igreja, principalmente os evangelhos, né, os 4 evangelhos canônicos. E isso tudo me remeteu, quanto mais eu estudava, mais parece que apaixonada eu ficava por essa mulher.
E nunca mais parei de estudar, mesmo depois de ter defendido meu mestrado, de ter entregue a minha pesquisa e tal, eu continuei sempre pesquisando. E agora nasceu o livro. Mas faz 20 anos já. Olha só. Quem foi essa Maria Madalena que você descobriu, Vilma? Porque ela é, assim, ouve-se muito dela, né? Há muita controvérsia, há muitas mentiras também que querem associar a ela. Sim. Mas nós não conseguimos dissociá-la de uma discípula de Jesus, não é? Sim, exato. Ela foi uma discípula de Jesus. Isso, tudo que eu falo aqui é baseado nos meus estudos, não tem assim, a Vilma acha isso eu quero deixar claro, tá? Se nós formos no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 1 e 2, nós vamos ver que lá o evangelista fala que havia mulheres que seguiam Jesus com seus próprios recursos, e dentre elas Maria Madalena. Então, está escrito. Ela foi uma discípula. Agora, quem foi? Jesus, eu vou fazer um adendo antes para você entender minha resposta, senão pode ser que ela fique estranha. Jesus, nosso Redentor, né? Ele não veio trazer uma religião, porque a religião do Deus único, os judeus já tinham, né? Ele veio trazer a nossa volta para o Pai, né? Ele veio nos redimir, nos levar de volta ao Pai. E essa volta ao Pai, ela não depende de uma religião, ela depende de um modo de vida. Todo o Evangelho fala sobre isso, né? Então, nós fomos criados no amor de Deus, nós temos dentro de nós, mesmo se a gente rejeite esse amor, então o que Jesus veio nos mostrar é a vida no amor. Então, Maria Madalena, agora que eu chego na Maria Madalena foi aquela mulher que entendeu, falou, eu tenho que viver o modo de vida como ele está dizendo. Ela não teve dúvida, ela não o negou e nunca o abandonou. Então, tanto é que, seja lá o que falem dela, porque a gente nos evangelhos não conta a vida, como é que foi a vida dela, nem a de ninguém. A gente não sabe como é que foi a vida de nenhum personagem, né, que estão lá nos evangelhos. Mas ela aderiu àquele ensinamento, ela aderiu a essa nova vida. Então ela é o retrato, o protótipo, o modelo da nova humanidade em Cristo. Daquela humanidade que vai fechar os olhos aqui para esse mundo e vai abrir e ver a face de Cristo. É o próprio homem novo, né? Exatamente. É o homem que adere realmente à proposta de Cristo. Por amor, né? Por amor, exatamente, por amor. O que me chamou muita atenção da Vilma contando no começo, né? Como que ela chegou em Maria Madalena. Na verdade, Maria Madalena que chegou em você, né, Vilma? Se a gente for olhar. Porque os antigos falam muito isso, né? Que os santos nos adotam. Exato. E essa imagem, vou chamar assim, sempre me chamou muita atenção. E eu percebo que é verdade mesmo. A gente tem que ficar atento na nossa vida, porque os santos, eles realmente querem se aproximar e serem amigos nossos, né? São os amigos que a gente tem no céu. E eles querem nos ajudar nessa caminhada, porque enquanto a gente está aqui, a gente ainda está com o risco de não salvar a nossa alma, né? Na verdade, Cristo que nos salva, mas de não aderir ao projeto de Cristo. Exatamente. E assim a gente se condenar. E eles que já estão na salvação e na glória, eles querem, sema nas canelas aí que eu tô torcendo por você. E aí Maria Madalena então se encontrou, né? Ela meio que te adotou para que você pudesse trazer, além da sua experiência com ela, trazer esse rosto do amor. Isso me chamou muita atenção, porque, Vilma, que você falou da religião, olha só,
a gente corre o risco, às vezes, de querer viver as coisas só na regra, né? A lei pela lei, a regra pela regra. Que foi a novidade que Cristo veio trazer, né? Ele veio trazer a lei do amor. Então, no fundo, não é que a gente não vai viver as regras. É óbvio que os mandamentos estão aí, os mandamentos da igreja, mas a gente adere, porque antes a gente se encontrou com uma pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que o Papa Bento XVI fala isso, né? Que o início de ser cristão é um acontecimento, porque a gente se encontra com alguém, e aí tudo na nossa vida faz sentido, e a gente passa a obedecer, então, a nossa igreja por amor. Por amor. E não mais porque eu tenho que fazer... é regra. Né? Eu conversava até hoje com uma pessoa sobre a questão do preceito dominical. Né? E eu falei, olha, não é porque é um preceito, que eu tenho que... É por amor. Né? Ele me pede que eu vá uma vez na semana à missa. Porque eu tenho saudade, né? Quem ama ele quer saudade. Me encontrar. Então é por amor que nós cumprimos o preceito dominical. E essa é a novidade, né? Que Cristo vem trazer. E eu imagino, eu comecei a ler um pouquinho do seu livro, Vilma, hoje de manhã. Fiquei assim apaixonada. Que bom. Só pelo prefácio ali, pela introdução, eu falei que dá para fazer uma oração ali, só com aquele comecinho. Mas de ver, e eu acho que isso é bonito, a gente acaba se identificando um pouco com Maria Madalena pelo próprio feminino, né? Eu acho que há muito de nós nela, né? Que é essa, eu vou me entregar. Né? Uma intensidade, você fala. Que a mulher tem, né? Fala, olha, eu vou me entregar, custe o que custar, porque eu amei, né? E quando a gente ama, a gente não desama mais. É aquele amor que... Então, eu vejo muito isso em Maria Madalena. Eu acho que ela é uma santa para nós que estamos... A gente fala muito aqui, Vilma, nessas questões de feminismo, da perda do feminino e de tantos estragos que isso tem trazido para a vida das mulheres. E Maria Madalena, Santa Maria Madalena, é um grande referencial para nós que nós precisamos resgatar. Por isso que eu acho, assim, fundamental esse programa, para a professora poder trazer para nós, porque fazem muita associação dela com a prostituta. Há algo de histórico, de fato, nisso, nas suas pesquisas? Não. Você fala da prostituta... Da mulher adúltera? Da mulher adúltera, não. Então, nem, com a mulher adúltera não, porque é João 8, a mulher adúltera, né? Aquela que iria ser apedrejada. Isso. Se ela era adúltera, provavelmente ela era casada, então ela não poderia ser prostituta. E João, que nomeou tantas vezes Maria Madalena, por que ele não nomearia naquela passagem? Tá? É uma associação que nós fazemos livre, mas não é, você perguntou historicamente, né? Isso. Vamos dizer, biblicamente não é. Tá. A pecadora anônima também não seria. Que seria uma prostituta, que a gente sempre escuta. Porque é do vaso, do perfume, que chora nos pés de Jesus. Vamos relembrar para o público, não sei se o público se lembra dessa passagem, está no final do capítulo 7 de São Lucas. O que fala? Que Jesus foi convidado por Simão para um jantar ou para um almoço, enfim, uma refeição. Uma refeição. E ele, quando ele está lá, entra uma mulher, veja, uma mulher entra na casa daquele homem, né? E ela se ajoelha diante dos pés de Jesus, chora, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, depois ela tem um perfume, ela joga e unge Jesus, unge os pés de Jesus. E os comensais, né, as outras pessoas que estavam ali, falam assim, se esse homem fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher. Tá, quem é essa mulher? Ótimo, quem é essa mulher? Mas o que quer dizer isso? Poderia ser. Agora, o fato dela estar em pecado, na tradição judaica, quer dizer várias coisas. Por exemplo, uma mulher que não obedece à lei na hora de preparar a refeição para o seu marido, ela está em pecado.
Então, é muito grande, sabe? Então, esse pecado é muito grande. O nosso limite contemporâneo de interpretação, associamos ao sexo. Mas pode ser e pode não ser. Mas o importante é o que Jesus fala depois. Se ela muito pecou, ela muito amou. Esse é o ponto. Eu falei que, na verdade, vocês têm toda a razão. O cristianismo não é a religião do livro e nem da lei. E é tudo isso ao mesmo tempo. Porque nós vamos ser julgados, nas últimas liturgias, nos dominicais, tem falado muito sobre o juízo final, né? Nós vamos ser julgados não é por todos os atos que a gente faz, é pelo tanto que a gente amou. Então eu até brinco, sabe? Eu brinco com as pessoas, às vezes, que me provocam por causa da Maria Madalena, se ela foi, se ela não foi, se ela é adúltera, se ela é prostituta, se ela é isso. Eu falei, olha, gente, se ela teve uma vida devassa, não teve, a gente não sabe, provavelmente não, porque nada indica, mas vamos supor, ou qualquer um de nós que tenha tido uma vida assim, tenha feito as piores coisas, se um dia se arrepender, pedir perdão e aderir à nova vida, porque Jesus falou uma coisa que a gente esquece, que está lá no livro do Apocalipse. Eis que faço novas todas as coisas. Então, se aquela mulher adúltera, que seria apedrejada, depois que ela teve aquele encontro com Jesus, sabe o que eu vou dizer? Eu vou dizer mais. Ela pode ter se considerada uma virgem. Como virgem? Sim, porque Jesus não falou, eis que faço novas todas as coisas? A virgindade é justamente isso, é o segmento que nós temos de Maria. É como nós seguimos Jesus. É essa adesão amorosa a Jesus, é isso. Isso é que é seu. Por exemplo, um casal é casto. Quando? Quando um se dá para o outro na fidelidade. É isso, sabe, a gente tem que ter essa vida da relação e o amor, a gente só consegue ter essa vida em relação ao outro se a gente primeiro se relaciona com ele. Se nós não vivermos a nossa divina humanidade, quer dizer, sabermos que nós somos seres humanos, homens, mas somos imagem e semelhança de Deus e que temos dentro de nós o Espírito Santo, se nós não aderirmos, não tivermos essa vida no Espírito, nós não conseguimos ser cristãos. Ou vamos ser cristãos de seguir lei e de ficar com o narizinho apontando para o outro, apontando para o outro, afastando todo mundo da igreja. Sem amar. Ô, Vilma, agora em algum momento, bom, então a gente está entendendo aí que nos seus estudos, né, Maria Madalena não é a mulher adúltera, nem essa a pecadora, né, que a gente... Mas ela, na vida dela, ela se encontrou com Cristo e teve uma conversão, uma mudança de vida? Sim, porque no capítulo 8 de Lucas, né, fala que de Maria Madalena, Jesus expulsou 7 demônios. Aí que veio a confusão toda. O que eram esses 7 demônios? A gente pode perguntar, né? Então, o que os exegetas dizem? 7 é o número da perfeição. 7 é o número dos pecados capitais. É bem simbólico. Então, ela teve o que a gente chama de metanoia. Nossa, que essa palavra difícil, né? É uma conversão total, radical. Adesão plena. É assim, ela estava aqui, ela veio para cá. Ou adesão plena. Plena. Então, porque a nossa conversão não é lenta. Sim. A gente não vai se convertendo a cada dia. Com Maria Madalena, é como se, ela se converteu. Que lindo. E aí ela mudou de vida, assim. Sim. E entrou no segmento de Cristo e não largou mais ele. Não, tanto é que os 4 evangelistas, os 4 evangelistas falam que ela acompanhou Jesus como discípula, ela esteve com Jesus no sofrimento, na paixão, morte e ressurreição. Junto com Nossa Senhora. Foi a primeira testemunha em João, e Marcos também.
É lindo, né? Aquele Da noli me ressurreição. tangere, né? Quando não me retenhas. E ela entende. O não me retenhas é assim, eu vou para o pai, ela entende. Quando ela entende o que é, ele pede para ela, vá anunciar aos meus irmãos, né? Vai anunciar. Então, tem um teólogo do século II, Hipólito de Roma, que escreveu, século II estou falando, 1187 mais ou menos, ele fala que Maria Madalena é apóstolo apostolarum. O que é apóstolo apostolarum? Discípulo é quem segue, apóstolo é quem anuncia, né? É quem ensina. Então ela foi anunciar para os apóstolos a Boa Nova. A Boa Nova é que para eles. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. Então, veja, século II. E outros teólogos depois, santos, vão falar mais tarde, né? Porque... Vão confirmar isso, né? Sim, tanto é que hoje ela desde 2000... A festa dela, 22 de julho, existe há séculos. Nas duas igrejas, que eram uma só, né? Na igreja ortodoxa e na igreja católica. Né? A igreja católica ortodoxa, que a gente chama de igreja do Oriente, e a igreja católica romana, a nossa igreja, né? Nas duas, a festa dela é dia 22 de julho, desde o século VII. O Papa, nosso Papa Francisco, em 2016, sabe o que ele fez? Ele falou, Maria Madalena é discípula igual aos apóstolos, é uma apóstola também. Então, a festa dela, que era dia 22, continua dia 22, porém não é mais memória, é uma festa. Não é memória mais. Disso. É uma festa porque igual dos apóstolos. Tem como se fosse uma hierarquia, assim, a solenidade, né? Sim. A festa e... Como que é? E memória. Sim. E o dela era memória e Era agora memória de sempre, né? Porque ela era muito querida, era uma santa desde sempre muito querida e muito respeitada. Uma conversa apaixonante, é exatamente este o intuito deste programa, que você termine assim, apaixonada por Santa Maria Madalena e querendo conhecê-la muito mais. E estamos aqui com a professora Vilma Tomaso, que é super especialista em Maria Madalena. Ela está dividindo conosco assim tantos conhecimentos das pesquisas que ela fez. E professor, eu já queria voltar perguntando, indo já mais para esse lado da arte, se houve alguma mudança na forma de retratar Maria Madalena ao longo do século, se ela sempre foi retratada da mesma forma ou se teve sim uma mudança aí na arte da Maria Madalena. Nossa, muito boa sua pergunta, Vivi, muito boa, porque houve. E exatamente isso que eu conto também no livro, né? Logo no primeiro milênio, Maria Madalena era muito querida, ela era veneradíssima pelos cristãos, porque eles entendiam que ela era uma igual. Se ela tinha pecado, ela tinha amado e tinha sido perdoada, e mais, ela foi a privilegiada, em João, né, em ver o Cristo ressuscitado. Ele apareceu primeiro para ela. Então, ela era muito querida. E como é que eles representavam Maria Madalena e como é que eles mostravam esse afeto, essa veneração por essa santa? Ela era sempre muito bonita, ela era sempre muito bem vestida e às vezes bem adornada com joias. Porque não era uma questão de luxo, era de mostrar, era assim como se as vestes dela mostrassem a nobreza da alma dela, a nobreza da alma, né? A santidade dela, é como isso, né? Aí, infelizmente, século XVI, acontece a Reforma Protestante. E os nossos irmãos protestantes, eles rejeitam os sacramentos, né, da Igreja Católica, principalmente da confissão. Eles acham que não precisa haver a mediação da igreja, você fala diretamente, não precisa ter a mediação, né, da Santa Madre Igreja. Então, no Concílio de Trento, eles resolveram, por exemplo, falar com os artistas para representar Maria Madalena
como aquela que tinha se arrependido, tinha se confessado com o próprio Cristo, vamos dizer assim, e fez penitência. E depois eu falo um pouquinho, se vocês quiserem, sobre a legenda áurea, porque é uma história linda da tradição da Igreja Católica, né? É uma tradição bem bonita mesmo. Então, o que aconteceu? Bom, mas se ela era toda bonita, penteada, cabelo, né? Cabelo, joias, roupas bonitas, como é que ia fazer? Então começaram os artistas a fazendo Maria Madalena se despojando das joias, para ela ir ficar em penitência. Fazer penitência. Depois mostravam Maria Madalena arrependida, é aí que chega Maria Madalena arrependida. Nós estamos vendo ali umas imagens. Ela está se despojando. Essa pintura é uma linda pintura de Caravaggio, imagina. É de Caravaggio. De Caravaggio. Tá vendo? Se vocês observarem no chão, assim, tem as joias dela. Olha a roupa dela, como era bonita, né? Era ela como se ela estivesse se despojando, e tem vários outros pintores que retratam ela assim. E daí mostram também Maria Madalena, ela quase sem vestes, numa gruta e em oração, né? E ela dorme numa esteira, ela tem um crucifixo para ela lembrar como a vida que ela tem que ser voltada a Deus. Tem um crânio, muitas vezes, que é para mostrar que a vida é efêmera, a vida passa logo, né? Uma outra então, imagem, essa daí mesmo, por exemplo. Então, essa é uma das imagens que mais mostra Maria Madalena com todos os atributos daquela arrependida, né? Uhum. E que volta a vida totalmente a Deus, que é uma imagem bem... vamos dizer assim, encomendada pela Contra-Reforma Católica, século XVI. Porém, como ela se diz, olha só como é a imaginação humana, né? O que acontece? Ela não vai se despojando das roupas, fica lá na gruta. Os artistas começam a mostrar o nu feminino, com a desculpa de mostrar Maria Madalena em penitência. Porque é como se começa a distorcer tudo. Né? Começa século XVII, XVIII. Eu acho que a decadência maior, assim, o auge é século XIX, que realmente tem, eu chamo de arte bem herética em relação a ela, sabe? Bem herética. Porque daí, para dar o pulo de começar a inventar aquelas coisas que ela teve até uma relação com o Nosso Senhor, que é uma coisa absurda, foi um passinho, né? Então... E sabe que quanto a isso, né? Isso veio muito à tona por causa daquela obra do Dan Brown, né? O Código da Vinci. Mas eu até faço alguma referência a isso, mas muita gente também escreveu muitos livros. Uma coisa, Vivi, Isabela, eu achei bom, porque muita gente escreveu, se interessou e entendeu mais Maria Madalena, né? Teve que ir atrás da verdade. Foi atrás da verdade e encontrou. Então, no começo, quando eu tive que ler aquela obra, porque a gente estuda, né? Tem que saber tudo o que acontece. Eu falei, meu Deus, que desserviço, né? Mas depois eu fui entendendo que de todo mal Deus tira um bem. Houve muitos livros, muitos debates, muitas pessoas que foram saber quem era Maria Madalena, quem foi à busca da verdade encontrou. Isso você explica um pouquinho aqui no seu livro? Explico. E, gente, para quem começou agora, né, a assistir aqui, ligou a TV, a gente está com a Vilma Tomaso. Ela está explicando para a gente sobre Maria Madalena, essa grande santa da nossa igreja, e que é um exemplo para a gente de mudança de vida e de adesão a nosso Senhor Jesus Cristo, com todo o amor do nosso coração, né? E com ele até o fim. E aí a gente vai sortear um livro que ela escreveu dedicado a Maria Madalena, um livro autografado. Então ainda dá tempo de você concorrer, você pode ligar no nosso call center e se você sentir, né, o desejo de nos ajudar
nessa obra de evangelização, você pode nesse momento também ficar sócio, como fez, né, a Nirce Catarina de Siqueira, de Feliz, do Rio Grande do Sul. Ela é uma evangelizadora conosco agora. Então, obrigada por sua adesão, viu, Nirce? E aí a Vilma deixou aí um gostinho da Legenda Áurea, né? Essa história é linda. Então conta pra gente. Essa história, ela foi compilada, essas histórias foram compiladas, essa e de outros santos, por um frei dominicano chamado Jacopo da Varazzi. Esse é italiano, né? Ele escreveu várias vidas de santos e ele tinha uma forma diferente. Ele começava pelo nome, o que significava o nome. E de Maria Madalena é muito bonito. A obra dele chama-se Legenda Áurea. E pasmem, esse livro foi lançado no Brasil no ano 2000. Essa Legenda Áurea, que é um livro do século XIII. E foi um best-seller. Demorou um pouquinho, então, né, para chegar. Não, mas foi lançado no Brasil. Graças a Deus. Eu achei, assim, foi a Companhia das Letras que lançou. Eu, na época, lógico, comprei, né? O meu é do ano que saiu, 2000. Eu falei, gente, que coragem de uma editora lançar um livro de santos no ano 2000. Sim. Eu achei o máximo. E tem um capítulo dedicado a Maria Madalena que conta essa Legenda Áurea. Não é dele a Legenda Áurea, ele compilou tudo. Essa legenda é mais antiga que ele. Só que esse livro dele se tornou um best-seller. Bom, Vilma, como é que você sabe que antes da imprensa, né, que foi século XVI, esse livro foi um best-seller? Simples, porque encontraram muitos exemplares dele. Então, lógico que muita gente tinha. E essa história da tradição da igreja, tradição com letra maiúscula, com T maiúsculo, ela conta o seguinte, que Maria Madalena, Marta, Lázaro, Maximino e uma funcionária de Marta foram colocados numa embarcação sem leme, sem vela, à deriva, pelos romanos. Olha a imagem representando. Para morrerem no mar, porque eles estavam evangelizando. Muito. E essa evangelização deles estava incomodando os romanos, né? Então eles foram deixados à deriva. Quis a providência divina que eles fossem parar em Marsella. Marsella, sul da França, na Provença, né? E em Marsella eles chegam, tem o muro da cidade, eles ficam parados até que conseguem abrir. Eles evangelizam aquela região. E Maria, é uma história linda, eu fiz um pequeno resumo no livro, né? O rei se converte, a rainha que era estéril consegue ter o filho. Bom, eu não vou dar spoiler, Legenda Áurea. Mas, quando ela acha que acabou a missão dela, ela fala para Maximino. Olha lá. Então, se puder parar nessa imagem, eu vou explicar. Ela fala para Maximino, olha, eu vou para uma gruta, vou me afastar e vou viver só em oração para Jesus, para Deus. Como se ela fosse ficar em penitência. E ela era levada... Os cabelos crescem, a veste dela são os cabelos, olha que interessante, porque ela se despoja de tudo. E ela, 7 vezes ao dia, nas horas canônicas, ela é levada pelos anjos ao céu. Naquela imagem, um dia, um monge que também se afastou para ficar em oração, ele vê Maria Madalena voltando do céu, trazida pelos anjos. Olha! Aí... ela vê que ela é vista, né? Olha que bonita, ela vê que ela é vista pelo monge, ela chama o monge e fala, olha, você me faz um favor, fala para Maximino que eu vou descer, vou comungar, né? E porque minha vida aqui acabou e ela vai morrer, né? Então ela desce, ela vai lá, faz a comunhão dela e realmente ela morre. Teria falecido, então, ali no sul da França. Sim, morreu, foi enterrada ali. Mas, como eu falei, Maria Madalena, que é muito querida, ela está nesse lugar, em Saint-Baume, ela está também na Provença, né?
Está também na Borgonha, tem lá, ela está na Borgonha, que é uma igreja chamada Vézelay, que eu coloco lá. Ela está também em Éfeso. Então, por isso que eu falei que ela é muito querida. E eu estudei quando eu fiz teologia com os dominicanos, tinha um frei chamado Frei Gilberto Gorgulho, que ele é um dos coordenadores da Bíblia de Jerusalém, e ele falava assim: Vilma, morei 8 anos com a Madalena, dormi 7 anos com ela. Eu falava: como, Frei Gorgulho? Porque ele estudou na França e tinha o convento que era ali onde estão as relíquias, tem algumas relíquias de Maria Madalena. Agora, e você relíquia, foi visitar? Sim, fui para Saint-Baume, fui para Saint-Maximin, fui para Vézelay, que é outro lugar onde ela está. Ainda não fui para Éfeso, mas se Deus quiser, eu irei. Falta Éfeso, que é a casa de Nossa Senhora, né? Porque também tem outra tradição que conta isso. Então, essa é uma história muito bonita de Maria Madalena, e tem uma coisa interessante também. Quem toma conta dessa gruta de Saint-Baume, que é na França, são os dominicanos. Aí, se você perguntar para um frei dominicano se Maria Madalena foi para a França, como é que Maria Madalena saiu lá da Galileia, né, e foi para a França, eles falam: se ela veio para cá, porque eles estão lá na França, eu não sei, mas que ela está aqui, ela está. Então... Ou seja, foi. Sabe, porque tradição também são histórias que estão além do nosso raciocínio, né? A gente precisa entender também esse símbolo, o que significa isso, né? É verdade. Eu acho que tem uma imagem, vamos ver se lá. Essa é a imagem do relicário em Éfeso, é isso? Não, não é de Éfeso. Essa não? Essa é de Vézelay. E o que é exatamente? Aí é um osso do braço. Dela? É. Em Éfeso também tem? Em Éfeso tem. Em Roma tem o pé. Em Roma tem uma igreja que tem o pé de Maria Madalena. Em Saint-Maximino, que é uma cidade, né, que a gente fala Saint-Maximin na França, tem o crânio dela. Ah, é? Tem o crânio. Eu coloquei aí no livro tem. De repente, se eles colocarem, a gente mostra. É. E, Vilma, agora assim, quando a gente pensa... agora olha o pé. Esse pé está em Roma, uma igreja de Roma. Que interessante, bonito, né? Quando a gente pensa assim, a gente tem um tempinho curto de programa ainda, mas eu queria só explorar um pouco voltar nessa questão do amor. Que é isso, essa é a grande mensagem de Maria Madalena para a gente. Isso que eu queria conversar, assim, o que hoje a gente aqui, no século XXI, né, vivendo os desafios que a gente vive hoje na nossa cultura, que está voltando aí para um neopaganismo, a gente sabe disso. Estamos vivendo um neopaganismo. Estamos vivendo, né? Não estamos nem voltando, já chegamos. Chegamos. Né? E o que a gente pode aprender com Maria Madalena e como ela pode ajudar a gente a manter o nosso barquinho, sabe? Um barquinho. O barco é um grande símbolo, né? Sim. Da nossa igreja, que é o barco que nos leva na salvação. Maria Madalena, o que me encanta nela? É realmente o amor que ela tem pelo Cristo, por Deus, por aquele homem que ela encontrou e falou: é isso que eu sempre busquei na minha vida. Ela transfere também para o outro. Porque você vê que tem uma coisinha interessante ali, né? Porque a gente tem que aprender a ler os evangelhos, a Bíblia nos detalhes, sim, né? Se ela seguia Jesus com o próprio recurso, como outras mulheres, quer dizer, ela era uma pessoa generosa. Ela tinha essa generosidade. E a generosidade é o amor também, né? Quem não tem amor no coração não, sim, pode ser generoso. Então, uma outra coisa que a gente tem que aprender também com Maria Madalena, que eu acho fundamental, eu até nem acho ruim agora quando falam que ela foi muito pecadora. Eu falo: que bom que ela foi, porque eu também sou, né? E todo mundo que tem um pouco de consciência de si sabe, sim, o quanto é pecador, né? Os santos com 7 vezes por dia, os santos.
Porque não existe esse santo totalmente santo. O perfeccionista é uma pessoa que realmente quer ser tão perfeito que vai para o outro lado, né? Então, Maria Madalena é o tanto de amor que ela tem. Ela abre tanto o coração para Cristo, que Cristo habita nela, né? Não sou eu quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. E ela consegue, no rosto dela, transparecer o rosto de Jesus, que é isso que cada cristão deve fazer. Que é chamado, né, Vilma? Que Eu lindo acho que isso. a melhor evangelização que a gente pode fazer não é a gente fazer discurso, não é a gente colocar o dedinho no nariz do outro. A melhor evangelização é a nossa vida, na nossa família, com as pessoas que a gente vive. É o nosso dia a dia, né? Ser outro Cristo, E que as pessoas né? possam dizer pra gente como falaram de Jesus, né? E passou fazendo bem, Exato. né? E, ai, gente, olha, dava para ficar ouvindo a Vilma um tempão aqui, mas a gente vai pro sorteio agora, né? Um momento muito esperado do programa. E esse presente maravilhoso. E antes eu queria agradecer a 3 novos sócios, né? Além da Nissa, a Maria da Glória Duarte Miranda, de Campinas, São Paulo, a Maria José Godoy de Luca, de Valinhos, e a Sônia Maria da Silva Oliveira, de São Paulo. Então, todas aqui também com todas as ligações, e a Vilma vai sortear aí um papelzinho dela para ela, para a gente ver quem... Responsabilidade, meu Deus. É. Pode ler, Vilma, pra gente. Eu vou ler. Para ver quem que vai receber esse presente em Luciana Pereira Queirogo, ou Queirogo. Da onde é? É de Americana, São Paulo. Ai, parabéns, daqui, Luciana. Parabéns, Luciana. Vilma, obrigada. Mais uma vez eu e a Vivi, né, a gente quer agradecer muito a sua presença, de iluminar um pouco a nossa jornada nesse mundo com essa pessoa tão importante da nossa Santa Igreja, que às vezes passa despercebida e é tão injustiçada, né, Vivi? É injustiçada, e a própria igreja, como ela é injustiçada quando diz da forma de tratar as mulheres. Olha o que Cristo fez após ressuscitado, a quem ele apareceu. É né? Verdade, Vivi. A quem muito pecou e a quem muito amou, uma mulher. Foi ela que foi responsável, né? Apóstola, apostolaram. Coisa mais linda. Ninguém pode falar isso da Santa Igreja mesmo, porque a pessoa humana mais importante é Nossa Senhora, Nosso Senhor ressuscita e aparece para uma Maria mulher. Madalena. Poxa vida. Não tem como ser mais valorizado. Exatamente, né, exatamente. E, gente, se vocês quiserem rever esse episódio que está tão rico, é só acessar o nosso site www.rs21.com.br/naverdade. Lá você encontra este e todos os outros episódios que a gente já fez. Eu quero agradecer muito também a sua audiência, tá bom? Obrigada por ficar com a gente, por participar. Obrigada aos novos sócios. Rezem pela gente e contem também com as nossas orações. E rezem bastante pela Vilma nesse apostolado tão lindo. Agradeço. Né, de evangelizar pela arte e levando a arte para todos os lugares. E até semana que vem a gente se encontra. Fiquem com Deus.